Eu estava sentada na sala de espera de um escritório que cheirava a cigarro de palha e café requentado quando ouvi a frase que mudou minha vida. Dona Mônica, tem certeza que quer ver o que eu achei? O detetive, um homem magro, de pele curtida pelo sol, bigode grisalho e olhos que nunca encontravam os meus, segurava um envelope pardo na mão direita, grande, grosso, lacrado. E a mão dele, que eu imaginava firme depois de décadas como policial civil, tremia. Quase nada. Mas tremia. Eu engoli seco. A saliva desceu raspando pela garganta como lixa. Tenho certeza. Ele abriu o envelope. E ali, naquela sala 12 do edifício comercial São Bento, no centro de Sorocaba, com o barulho do elevador velho rangendo no corredor e o cheiro de fumo de palha grudado nas paredes, eu descobri que meu marido não era meu marido. Que o homem com quem eu dormia há 10 anos tinha outro nome, outra casa, outra esposa e 3 filhos que eu não sabia que existiam. Tudo a 14 minutos da minha porta, pela Avenida Itavuvu. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar ao começo. Meu nome é Mônica Ferreira da Costa. Tenho 36 anos. Sou professora do 3º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Machado de Assis, no bairro Além Ponte, em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu ganho R$ 4.100 por mês ensinando criança de 8 anos a ler e escrever. Acordo todo dia às 5h40 da manhã. Tomo um café que mal dá tempo de esfriar. Arrumo meus 2 filhos, o Lucas, de 9 anos, e a Manuela, de 6. E saio de casa dirigindo meu Fiat Mobi branco 2020 pelas ruas ainda escuras de Sorocaba. Chego na escola, abro o caderno de chamada, olho para 28 rostinhos e começo mais um dia tentando fazer a diferença na vida daquelas crianças. E durante 10 anos, enquanto eu ensinava a criança a juntar sílabas e formar palavras, eu não consegui ler os sinais que estavam escritos na minha própria vida, em letras garrafais, com tinta vermelha, na minha cara. Eu moro no Jardim Simos, bairro simples, casa de 2 quartos, quintal pequeno, garagem coberta, financiada. Parcela de R$ 3.100 que pesa no orçamento todo mês. Tenho um pé de jabuticaba no quintal que o Lucas adora. Tenho uma varanda com 2 vasos de samambaia que a Manuela batizou de Flora e Fauna. Tenho uma cozinha com azulejo bege que eu mesma escolhi quando a gente comprou a casa em 2016. Tem um quarto de casal com uma cama queen que range quando a gente vira de lado. E tem o lado direito dessa cama, o lado do Roberto, que ficava vazio 3 noites por semana. Terça, quinta, sábado alternado. Amor, tô na estrada. Rota de clientes. 10 anos. Eu acreditei por 10 anos. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu quero te pedir uma coisa antes de continuar. Se inscreve no canal, aperta o botão de curtir e escreve aqui nos comentários que horas você está assistindo e de que cidade. Porque essa história é longa, é pesada. E eu preciso saber que tem alguém do outro lado ouvindo. Porque quando eu estava vivendo isso, eu não tinha ninguém. Eu estava completamente sozinha. Então, fica comigo. Se inscreve, curte e comenta. A gente vai juntas até o final. Eu conheci o Roberto Carlos Duarte em 2013, numa festa junina da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Sorocaba. O mês era junho, o ar cheirava a pipoca e amendoim torrado, e as bandeirinhas coloridas balançavam preguiçosas naquele vento frio de inverno paulista. Eu tinha 25 anos, ele tinha 28. Chegou com um grupo de amigos, 3 ou 4 rapazes que eu nunca mais vi na vida. Camisa xadrez. Bigode que ele já usava naquela época, aparado, um pouco mais escuro do que ficaria anos depois. Um sorriso largo que ocupava a cara inteira. Daqueles sorrisos que fazem a gente esquecer que deveria desconfiar. Eu estava na barraca de quentão, servindo. Minha amiga Denise tinha me arrastado para ajudar na paróquia. Moça, o quentão é bom? A voz dele chegou antes dele, grossa, segura, com aquele tom de quem já sabe o que vai dizer em seguida. Eu olhei para cima. Ele era alto, 1,79. Ombros largos naquela época, antes da barriga de churrasco se instalar de vez. Os olhos castanhos brilhavam com a luz das fogueiras. É forte,
eu respondi, tentando não demonstrar que já tinha reparado nele. Ele se apoiou no balcão da barraca, inclinou a cabeça para o lado e soltou com aquela cara de quem ensaiou a frase no caminho. Igual meu interesse em você. Cantada horrível, daquelas que deveria fazer a gente virar as costas e ir embora. Mas eu ri. Ri de verdade. E ali, naquele riso, naquela noite fria de junho, com gosto de quentão na boca e bandeirinha no cabelo, eu abri a porta da minha vida para um homem que já tinha outra mulher esperando em casa. Porque quando o Roberto me conheceu naquela festa junina, ele já era casado com a Silvana Aparecida Mendonça há 1 ano. Casamento no cartório do 2º ofício de Sorocaba. Certidão registrada. 3 filhos que viriam nos anos seguintes. Só que naquele momento eu não sabia. Ninguém me contou. Porque ninguém sabia. Ele era 2 homens. E eu estava conhecendo apenas um deles. Eu preciso explicar quem eu era naquela época para vocês entenderem por que eu caí tão fácil. Eu tinha acabado de sair de um namoro de 4 anos com o Fábio, professor de educação física que me trocou por uma aluna da academia dele. Uma menina de 21 anos que postava foto de biquíni no Instagram e chamava meu namorado de prof, com um emoji de coração. Eu descobri pelos comentários, pela forma como ele curtia cada foto, pelo jeito que ele começou a chegar tarde, pelo cheiro de perfume doce no banco do passageiro do carro dele. Quando confrontei, ele nem negou. Disse que aconteceu, como se traição fosse um acidente de trânsito. Algo que simplesmente acontece, sem que ninguém tenha culpa. Eu fiquei destruída. 4 anos. Eu achava que ia casar com o Fábio. Achava que ia ter filhos. Achava que a minha vida estava resolvida. E de repente eu estava sozinha num apartamento alugado no Jardim Simos, comendo miojo na panela e assistindo novela das 9 com os olhos inchados de chorar. Então, quando o Roberto apareceu, com aquele sorriso largo e aquela cantada ruim e aquela presença que ocupava o espaço inteiro, eu não resisti. Não porque ele fosse irresistível, mas porque eu estava faminta de atenção, carente de um jeito que me envergonha admitir. E gente carente não questiona. Gente carente agradece, e aceita, e engole. O namoro foi rápido. 6 meses de um turbilhão que me fez esquecer o Fábio, a academia, a menina de biquíni, tudo. Roberto era presente. Nos dias que aparecia, mandava flores, rosas vermelhas, toda sexta, entregues pela Floricultura Primavera do Centro. Eu achava lindo. Ele ligava toda noite, sem falta, às 10h30, sempre. Como um relógio. Eu achava dedicação. Hoje eu sei que era horário. Horário calculado. Às 10h30, a Silvana já estava dormindo. Então ele podia ligar para mim do banheiro, ou da varanda, ou do carro estacionado na garagem da outra casa. Amor, essa semana eu tô em Campinas, reunião com fornecedor. Amor, vou para Ribeirão Preto, convenção da distribuidora. Amor, Curitiba, volta sexta. Eu acreditava em cada palavra. Ele era gerente regional da distribuidora paulista. Uma distribuidora de alimentos com sede em Sorocaba e rotas pelo interior de São Paulo e Paraná. Pelo menos era o que ele me contava. E fazia sentido um gerente regional viajar. Fazia todo sentido. Ele trazia presente de cada viagem. Um chaveiro de Campinas com o nome da cidade em letras douradas. Uma camiseta de Curitiba com estampa do Jardim Botânico. Um ímã de geladeira de Ribeirão Preto. Coisas baratas. Compradas em loja de conveniência de posto de gasolina. Mas eu achava um gesto bonito. Pendurava na geladeira. Usava a camiseta para dormir. Guardava o chaveiro na bolsa. Que idiota eu fui. Ele não viajava para lugar nenhum. Ele ia para Vila Raro, 14 minutos de carro, pela Avenida Itavuvu, onde a Silvana esperava com o jantar na mesa e os filhos já de pijama. A gente casou em março de 2014, Igreja Nossa Senhora Aparecida, a mesma paróquia onde nos conhecemos na festa junina. 89 convidados, a maioria do meu lado, minha família inteira. Minhas amigas da faculdade de pedagogia na Uniso, minhas colegas da escola. Minha mãe, Dona Teresa, costurou as toalhas das mesas com as próprias mãos. Ficou 1 semana inteira na máquina de costura, os óculos escorregando pelo nariz, medindo cada bainha com régua e alfinete. Meu pai, seu Valdir, pagou o buffet. Tirou do FGTS.
Dinheiro que ele guardou a vida inteira trabalhando como eletricista. Dinheiro suado, dinheiro honesto, para pagar a festa de casamento da filha com um bígamo. Do lado do Roberto vieram 4 amigos. 4. Nenhum parente. Nenhum. Em 10 anos de casamento, eu nunca conheci a mãe dele. Nunca conheci um irmão, um tio, um primo. Ninguém. Minha família é de Itapetininga, amor. É longe. O pessoal não pode vir. E no Natal? A gente não pode ir lá? Minha mãe é difícil. Ela não gosta de visita. Eu engoli. Porque a gente engole quando ama. A gente engole até engasgar. Até a mentira descer pela garganta e ocupar cada canto do estômago. Até a gente se acostumar com o gosto. Até o gosto virar normal. E aí a gente nem percebe mais que está sendo alimentada de mentira. O Lucas nasceu em dezembro de 2015. Parto normal. Hospital Santa Lucinda, 3 quilos e 200 gramas. Roberto chorou na sala de parto. Segurou o menino com as 2 mãos, olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: "Eu sou o homem mais feliz do mundo." E eu acreditei. Porque naquele momento, naquele segundo, olhando para o meu filho nos braços do pai dele, eu acreditei que era verdade. Talvez fosse. Talvez naquele segundo ele fosse o homem mais feliz do mundo. O problema é que ele era o homem mais feliz em 2 mundos. Porque 2 anos antes do Lucas nascer, nasceu o Mateus, filho dele com a Silvana. E 1 ano depois do Lucas, nasceria a Isabela, mais uma com a Silvana. E em 2019, o Arthur, mais um. Meu marido estava povoando Sorocaba em 2 casas simultaneamente. A Manuela nasceu em 2018. Minha menina. Minha princesa de cabelo cacheado e olhos enormes que herdou da minha mãe. Roberto estava presente no parto. Dessa vez não chorou. Ficou sério, olhando para a menina com uma expressão que eu interpretei como emoção contida. Hoje eu acho que era cálculo. Mais um filho, mais uma responsabilidade, mais uma peça no tabuleiro que ele tentava equilibrar. A rotina se estabeleceu como concreto, dura, fixa, imutável. Roberto ficava em casa segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, ele viajava. Sábado alternado, ele tinha inventário na distribuidora. Domingo ele ficava em casa, quase sempre. Eu era professora de manhã e mãe o dia inteiro. Acordava cedo, levava as crianças, dava aula, buscava as crianças, fazia lição, fazia janta, dava banho, contava história, apagava a luz. E nos dias que o Roberto estava, a gente jantava junto, assistia jornal, ele deitava no sofá com o Lucas na barriga, eu colocava a Manuela para dormir, e a vida seguia. Normal. Previsível. Monótona de um jeito que eu confundia com estabilidade. Eu era feliz? Eu não sei. Eu era acomodada. Eu tinha um marido que aparecia, que pagava parte das contas, que brincava com as crianças nos dias certos. Eu tinha uma casa, um carro, um emprego. Eu tinha o que muita mulher da minha idade no meu bairro não tinha. E eu agradecia. Todo dia. Agradecia a Deus. Agradecia ao Roberto. Agradecia à vida. E a vida inteira era uma mentira. Ele administrava 2 famílias como quem administra 2 filiais de uma empresa. Segunda, quarta e sexta. Filial Jardim Simos. Mônica. 2 filhos. Casa financiada. Terça, quinta e sábado alternado. Filial Vila Aro. Silvana. 3 filhos. Casa quitada, com piscina de fibra. Domingo. Rodízio. Ele alternava. Um domingo comigo, um domingo com ela. 10 anos. Sem falhar. O homem era um monstro, mas era um monstro meticuloso. Um monstro com planilha, com logística, com 2 alianças idênticas que ele trocava no caminho, dependendo de qual casa era o destino. Uma aliança no dedo para mim, outra aliança no porta-luvas para ela, ou o contrário. Eu nunca vou saber qual era a original e qual era a cópia. Assim como eu nunca vou saber se eu era a esposa ou a outra. Na verdade, eu sei. Eu era a outra. Ele casou com a Silvana em 2012. Comigo em 2014. Eu fui a segunda. Sempre fui.
Mas eu só descobri isso quando um ex-policial de bigode grisalho abriu um envelope pardo numa sala que cheirava a cigarro de palha. E mudou tudo. Eu sou professora. Meu trabalho é observar. Eu passo 8 horas por dia olhando para crianças de 8 anos e lendo sinais. Percebo quando o aluno está triste pelo jeito que apoia a cabeça na mão. Percebo quando está mentindo pelo jeito que desvia o olhar para o canto da sala. Percebo quando esconde algo pelo jeito que fecha o caderno rápido demais quando eu passo perto. Eu sou treinada para perceber. É minha profissão. É meu dom. E eu não percebia nada no meu próprio marido. Ou percebia. E não queria ver, porque ver significaria agir. E agir significaria perder a vida que eu tinha construído. A casa, o casamento, a família na foto da estante, a normalidade que eu segurava com as 2 mãos como se fosse feita de cristal. Mas os sinais estavam lá, o tempo inteiro, gritando. O primeiro sinal eram os celulares. Roberto tinha 2, um Samsung, o pessoal, um Motorola, o do trabalho. O Samsung ficava solto pela casa, na mesa da cozinha, no braço do sofá, carregando no criado mudo. Eu podia pegar a qualquer momento. Ele não se importava. Porque no Samsung não tinha nada. Era o celular limpo. O Motorola era outra história. Ficava sempre no bolso, sempre no silencioso, sempre com ele. Eu nunca vi o Roberto atender o Motorola na minha frente. Nunca. Em 10 anos. É do trabalho, amor. Só uso para e-mail. E eu aceitei. Quem questiona celular corporativo? Meu diretor na escola tem um celular da prefeitura que ele carrega para todo lado. Normal. Eu normalizei o que não era normal. Porque era mais fácil. Porque questionar dá trabalho. Porque questionar levanta poeira. E eu tinha alergia de poeira. Alergia emocional. Eu preferia não levantar nada e continuar respirando aquele ar viciado de mentira. O segundo sinal era o cheiro. Roberto chegava em casa, nos dias que chegava, cheirando diferente. Não o seda que a gente comprava no Extra. Outro shampoo. Mais doce, floral. Um cheiro que grudava no cabelo dele e que eu sentia quando ele se inclinava para me dar um beijo na testa antes de dormir. Tomei banho na academia. A gente nem tinha academia, nem ele nem eu. Nenhum dos dois tinha carteirinha de academia nenhuma. Mas ele disse que era a academia da distribuidora, que a empresa tinha um espaço com chuveiro para os funcionários, e eu acreditei, porque era mais fácil acreditar do que questionar, e porque o cheiro, no fundo, não era desagradável, era só diferente, e eu me agarrei nesse detalhe. Não é perfume de mulher, é shampoo, para dormir em paz. O shampoo era da Silvana. Salon, Line Mel e Coco. Eu descobri depois, meses depois, quando entrei na casa dela pela primeira vez e senti o cheiro no banheiro. O mesmo cheiro que eu senti no cabelo do meu marido por 10 anos. O mesmo cheiro que eu confundi com academia corporativa. Estava ali, numa prateleira do box, ao lado do condicionador da mesma marca e de um patinho de borracha amarelo do Arthur. O cheiro do cabelo do meu marido morava no banheiro de outra mulher. O terceiro sinal era o dinheiro. Roberto ganhava R$ 9.800 por mês na distribuidora. Eu sabia porque ele me mostrou o contra-cheque. Uma vez, em 2016. Quando a gente estava negociando o financiamento da casa e o banco pediu comprovante de renda. Ele mostrou, eu vi o valor e nunca mais tocamos no assunto. Nunca mais. Em 8 anos. Eu nunca mais vi um contra-cheque. Nunca questionei um extrato. Nunca pedi acesso à conta dele. Ele depositava R$ 3.500 na nossa conta conjunta todo mês. Pontualmente. Todo dia 5. E o resto, Roberto? Impostos, amor. Desconto no contra-cheque. INSS. Imposto de renda. Contribuição sindical. Você não entende essas coisas. Eu não entendia. Não porque eu fosse burra, mas porque eu nunca me dei ao trabalho de entender, porque confiar era mais cômodo do que investigar. E porque ele falava com tanta naturalidade, com tanta certeza, que questionar parecia ofensa.
9.800 menos 3.500, R$ 6.300 por mês que desapareciam, que iam embora, que evaporavam do nosso casamento como água no asfalto quente. R$ 6.300 vezes 120 meses, R$ 756 mil. Mais de R$ 700 mil desviados do nosso casamento durante uma década inteira. Dinheiro que pagou a casa da Silvana, quitada. Dinheiro que pagou escola, roupa, comida, brinquedo para 3 crianças que eu não sabia que existiam. Dinheiro que bancou uma piscina de fibra, um cachorro vira-lata caramelo e uma vida que era a cópia melhorada da minha. Enquanto eu esticava meu salário de 4.100 para cobrir supermercado, remédio de criança e a parcela do financiamento que ele dizia ajudar a pagar. E o quarto sinal. O mais doloroso. O Natal. Natal era sempre estranho na minha casa. Roberto nunca passava a virada comigo. Nunca, em 10 anos, nenhum Natal. Ele saía na manhã do dia 24 e voltava no dia 26, sem exceção. Amor, eu preciso ir em Itapetininga. Minha mãe tá sozinha. Leva a gente, Roberto. As crianças querem conhecer a avó. Não dá, amor. Minha mãe é difícil. Ela não gosta de visita. Não gosta de barulho. Ela é idosa, tem os problemas dela. E eu ficava. Véspera de Natal, na sala da minha casa, com o Lucas e a Manuela. Árvore de plástico no canto. Luzes piscando. Panetone balduco na mesa. Filme no SBT. Chester que eu mesma temperava, assava e tirava do forno sozinha. E eu fingia. Fingia que era normal. Fingia que pai de família viaja no Natal e deixa mulher e filho em casa. Fingia pro Lucas quando ele perguntava por que o papai não estava ali. Papai foi ver a vovó, filho. Ele volta logo. Papai não foi ver vovó nenhuma. Papai estava a 14 minutos dali, na Vila Raro, na casa da Silvana, com peru na mesa, com árvore de Natal de verdade, não de plástico. Com presentes debaixo da árvore pro Mateus, pra Isabela e pro Arthur, com a família completa, a família de verdade, a primeira família. A família que ele escolhia quando tinha que escolher. Eu era o plano B do Natal, a reserva, o time que fica no banco. 10 natais, 10 vésperas sozinha, 10 mentiras sobre Itapetininga. E eu engoli todas, uma por uma, porque a gente engole quando ama, até que a gente não engole mais. O dia que eu parei de engolir foi um sábado. 18 de maio de 2024. Roberto tinha saído cedo, 7 da manhã. Inventário na distribuidora, amor. Volto à noite. O beijo na testa, a chave do carro, a porta batendo. O som da Fiat Toro cinza saindo da garagem. O mesmo roteiro de sempre. Eu estava no sofá com a Manuela. A gente assistia Moana pela 100ª vez. A Manuela decorou todas as músicas. Cantava junto com a Moana, olhando para a tela com aqueles olhos enormes, e eu ficava ali do lado, alisando o cabelo cacheado dela, naquele torpor de sábado de manhã que é quase bom. Meu celular apitou. Notificação do banco. Eu quase ignorei. Quase. Mas alguma coisa, instinto, curiosidade, destino, sei lá, me fez pegar o celular e olhar. Compra aprovada. Cartão final 4471. Farmácia São João, 187,40. Cartão dele. O cartão que ele usava só para coisas da loja. R$ 187,40 numa farmácia. Num sábado, de inventário. Onde é que tem farmácia dentro de distribuidora? A Manuela continuou cantando. Eu abri o aplicativo do banco, acessei o extrato do cartão compartilhado e comecei a rolar a tela. Farmácia São João, Vila Raro. Padaria Trigo Dourado, Vila Raro. Posto Shell, Avenida Itavuvu. Supermercado Atacadão, Vila Raro. Pet Shop, Bicho Bom, Vila Raro. Vila Raro. Vila Raro. Vila Raro. Vila Raro. O nome do bairro piscava na tela do celular como uma sirene. Toda terça, toda quinta, todo sábado alternado, um padrão. Repetitivo, constante. Claro como as letras no quadro negro da minha sala de aula. E o Pet Shop Bicho Bom. A gente não tinha animal de estimação.
O Lucas pedia um cachorro todo aniversário e o Roberto sempre dizia que não, que dava trabalho, que a casa era pequena. Pet shop pra quê? Eu fechei o aplicativo. A tela do celular escureceu e eu vi meu próprio reflexo ali. Uma mulher de 36 anos. Olheiras, cabelo preto preso num rabo de cavalo frouxo, camiseta velha e nos olhos um brilho que eu não via há muito tempo. Não era tristeza, não era raiva. Era lucidez. Aquele tipo de clareza que vem quando o véu cai e a gente finalmente enxerga o que sempre esteve na frente. Coloquei a Manuela para dormir às 8h30, dei banho no Lucas, conferi a lição dele, apaguei a luz do quarto e fiquei sentada no escuro da sala, sozinha. O sofá que ainda guardava o calor do corpo da Manuela. A televisão desligada refletindo a luz da rua que entrava pela fresta da cortina. E eu ali, parada, pensando, montando o quebra-cabeça, peça por peça, encaixando o que eu me recusava a encaixar por 10 anos. 2 celulares, cheiro de shampoo diferente, Natal em Itapetininga, dinheiro sumindo, Vila Raro, toda terça, toda quinta. Eu não tinha a imagem completa, mas eu tinha a moldura, e a moldura mostrava algo que doía demais para nomear. Fiquei ali até as 2 da manhã. O relógio da cozinha marcando cada segundo no silêncio. Eu não chorei, não tremi, não rezei. Eu só fiquei ali, deixando cada peça se acomodar no lugar, como uma professora que monta um quebra-cabeça na mesa da sala dos professores no intervalo do almoço. Com paciência, com método, peça por peça. E quando o relógio marcou 2 da manhã, eu sabia de 2 coisas. A primeira, meu marido escondia algo na Vila Raro. A segunda, eu precisava de alguém para descobrir exatamente o quê. Segunda-feira, 20 de maio. A manhã começou igual a todas as outras. Café, crianças, escola, chamada, lição. Mas no intervalo, em vez de corrigir caderno na sala dos professores, eu peguei meu celular e digitei no Google. Detetive particular Sorocaba. O coração batia forte enquanto os resultados carregavam. A professora Elaine do 5º ano tomava café na mesa ao lado, corrigindo provas de matemática com uma caneta vermelha. A secretária, Dona Lourdes, passava no corredor falando no telefone com a diretoria de ensino. E eu ali, entre colegas de trabalho, entre o cheiro de café coado e giz de cera, pesquisando detetive particular para seguir meu marido. A vida é uma coisa absurda. Apareceu o nome. Ademir Lúcio Braga, ex-policial civil, aposentado. Sala 12 do edifício comercial, São Bento, Rua da Penha, 540, centro de Sorocaba, 4,2 estrelas no Google, 27 avaliações. Uma delas me travou no lugar. Descobriu em 5 dias o que eu não vi em 15 anos. Era como se a pessoa tivesse escrito aquilo para mim. 15 anos, 5 dias. 10 anos, 1 semana. A proporção da cegueira. Eu liguei. Na hora. Do banheiro dos professores. Trancada. O eco das paredes de azulejo amplificando minha voz de um jeito que me fez falar quase sussurrando. A voz dele atendeu no 3º toque. Grave. Calma. Sem pressa. Como quem já ouviu essa história 1000 vezes. Braga Investigações. Em que posso ajudar? Eu respirei fundo. O azulejo do banheiro era frio e branco e indiferente. Eu preciso saber o que meu marido faz quando não está em casa. A frase saiu inteira, sem tremer, sem gaguejar, como se eu tivesse ensaiado. A senhora pode vir amanhã às 14 horas? Posso. Traga uma foto dele e a placa do carro. Desligou, sem despedida, sem tudo bem, sem sinto muito. Objetivo, cirúrgico. Eu gostei disso. Eu não precisava de compaixão. Precisava de respostas. Terça-feira, 21 de maio. Eu pedi licença na escola. Inventei uma desculpa que me envergonha até hoje, porque foi a primeira vez que eu menti para Dona Teresa, a professora mais velha da escola, a mulher que me acolheu quando eu cheguei ali novinha, recém-formada, sem saber nem preencher diário de classe. Dona Teresa, a senhora cobre minha turma? Tenho dentista. Ela ajeitou os óculos.
Me olhou com aqueles olhos de 68 anos que já viram de tudo. Não perguntou nada. Só assentiu. Vai, filha. Peguei o mob. Atravessei Sorocaba até o centro. Estacionei numa vaga na Rua da Penha, em frente a uma papelaria que vendia material escolar barato e que eu conhecia bem de tantas vezes que fui comprar cartolina e cola glitter pro mural da sala. Entrei no edifício São Bento. Prédio velho. Fachada de pastilha descascada. Portaria sem porteiro. Elevador barulhento que rangia a cada andar como se estivesse reclamando do peso. Corredor do primeiro andar com piso de granilite gasto por décadas de sapatos. Portas de madeira escura com placas pequenas. Sala 10, Contabilidade Santos. Sala 11, Doutor Araújo, psicólogo. Sala 12, porta de madeira, placa pequena de acrílico. A.L. Braga, investigações particulares. Bati, 2 vezes. Entra. A voz era a mesma do telefone, grave, sem pressa. Abri a porta. O Ademir estava sentado atrás de uma mesa de fórmica bege com as bordas lascadas. O escritório era pequeno, menor que minha sala de aula. Uma janela com persiana torta deixava entrar uma luz amarelada que batia na poeira suspensa no ar. Arquivo de aço no canto. Um quadro na parede com uma foto desbotada do que parecia ser uma turma de formatura da Polícia Civil. Cinzeiro na mesa com um cigarro de palha apagado. Cheiro de fumo antigo impregnado nas paredes. O Ademir era magro, pele morena curtida de sol, daquele tom que vem de anos andando em rua sem protetor. Bigode grisalho que descia pelos cantos da boca, camisa social de manga comprida, amarelada no colarinho, calça de brim escura. E os olhos. Ele nunca olhava nos meus. Olhava para o lado, para as mãos, para a mesa, para o cinzeiro, para qualquer lugar menos para o rosto da pessoa na frente dele. No começo, eu estranhei. Depois entendi que era costume, ou respeito, ou incapacidade de sustentar o olhar de mulheres que chegavam ali com o mesmo pedido que eu. Senta, dona. Sentei. A cadeira rangeu. Estofado de corino rachado que espetava a pele por baixo da calça jeans. Eu não esperei ele perguntar. Abri a boca e falei tudo de uma vez, como se estivesse despejando uma represa que segurei por 10 anos. Meu marido, Roberto Carlos Duarte, 41 anos. Fiat Toro cinza, placa FRK 7A21. Diz que é gerente regional da distribuidora paulista. Viaja terça, quinta e sábado alternado. Mas as compras do cartão dele são todas na Vila Raro. Farmácia, padaria, supermercado, pet shop. A gente não tem animal de estimação. O padrão é claro. É toda semana. Sempre nos mesmos dias. Ele anotou. Caderno de capa dura preta. Caneta Bic azul. Letra miúda e inclinada. Daquelas que só quem escreveu milhares de boletins de ocorrência durante décadas consegue produzir. Não me interrompeu. Não fez expressão de surpresa. Não fez expressão de nada. Só anotou. Vila Raro. Terça e quinta? A voz saiu sem levantar os olhos do caderno. E sábado alternado. A senhora desconfia de quê? Eu engoli seco, porque dizer em voz alta era diferente de pensar. Pensar era teoria. Dizer era tornar real. Amante, outra mulher. Ele coçou o bigode, devagar. O indicador passando pelo canto esquerdo enquanto o polegar apoiava no queixo. Gesto de quem pensa, ou de quem já sabe. Pode ser. Pode ser pior. O ar saiu dos meus pulmões como se alguém tivesse apertado meu peito com as 2 mãos. Pior? Pior do que amante? O que é pior do que amante? Pior como? A senhora vai saber em 1 semana. Ele fechou o caderno. Colocou a caneta em cima. Olhou para a mesa. Não para mim. R$ 3.500. Metade agora, metade na entrega. Tá. Peguei a bolsa, a carteira, o cartão. Passei na maquininha. R$ 1.750. Parcelado em 3 vezes de R$ 583,33. No crédito. Cada parcela representava quase 15% do meu salário. Cada parcela era 1 semana de feira. Cada parcela doía.
Mas eu precisava saber. Eu precisava saber mais do que precisava comer. Voltei para casa. Busquei as crianças na escola, fiz arroz, feijão e omelete para o jantar. Ajudei o Lucas com a lição de matemática. Dei banho na Manuela. Li uma história da Turma da Mônica para ela dormir. Apaguei as luzes. E deitei na cama, do meu lado esquerdo, olhando para o lado direito vazio. Era terça. Roberto estava na Vila Raro, dormindo na cama da Silvana. Mas eu não sabia disso ainda. Eu só sabia que a cama estava vazia e que em algum lugar da cidade um ex-policial de bigode grisalho ia começar a seguir a Fiat Toro cinza do meu marido. E eu esperei. A semana foi a mais longa da minha vida. Cada dia se arrastava como se o tempo tivesse decidido me punir pela curiosidade. Eu dava aula no automático. Abria a boca, explicava substantivo e adjetivo, corrigia exercício, elogiava caderno, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava na Avenida Itavuvu, na Vila Raro, num carro seguindo outro carro. Nos dias que o Roberto estava em casa, segunda, quarta e sexta, eu fingia normalidade com uma precisão que me assustava. Fazia janta, sentava para assistir jornal, respondia quando ele falava, sorria quando ele fazia piada, dormia do lado dele, sentia o peso do corpo dele no colchão, a respiração dele no escuro e ficava ali, de olhos abertos, olhando para o teto, pensando no envelope que estava sendo montado em algum lugar da cidade. Na quarta-feira, o Ademir mandou um WhatsApp. Eu estava na sala dos professores no intervalo, com um copo de café na mão. Estou acompanhando. Padrão confirmado. Terça, ele foi para o endereço. Preciso de mais 2 dias. Padrão confirmado. 2 palavras que confirmavam o que eu já sabia, mas rezava para estar errada. Minha mão tremeu. O café balançou dentro do copo de plástico branco. Uma gota caiu na mesa. A professora Elaine olhou para mim do outro lado da mesa. Óculos de grau grosso, rosto redondo, expressão de preocupação. Tudo bem, Mônica? Tudo. Forcei um sorriso que doeu nos músculos da boca. Café forte demais. Ela não insistiu. Voltou para as provas de matemática. E eu voltei para o meu mundo, que desmoronava em câmera lenta enquanto eu tomava café de máquina na sala dos professores de uma escola municipal. Na quinta, outra mensagem. Essa chegou às 2 da tarde. Eu estava na sala de aula, passando um exercício de interpretação de texto no quadro. O celular vibrou no bolso do jaleco. Eu terminei de escrever, mandei os alunos copiarem e fui até minha mesa. Abri a mensagem debaixo da mesa, como uma aluna escondendo o celular do professor. A ironia. Dona Mônica, achei algo que a senhora não vai gostar. Preciso confirmar com documentação. Sexta, eu tenho tudo. Algo que eu não ia gostar. Meu estômago se fechou como um punho. Olhei para frente. 28 crianças de 8 anos copiando o exercício do quadro. Letras tortas. Lápis mal apontados. Borrachas mordidas. A vida seguindo, enquanto a minha parava. Sexta-feira, 28 de maio. Eu não dormi na noite anterior. Passei a noite inteira acordada do lado do Roberto, que roncava de boca aberta no lado direito da cama, sem a menor consciência de que a mulher ao lado dele estava contando as horas para ir a um escritório no centro da cidade receber um envelope que ia destruir tudo. Às 5h40, o despertador tocou. Eu já estava de olhos abertos. Levantei. Café, crianças, escola, chamada. Mas dessa vez eu pedi para sair mais cedo. Dona Teresa, preciso ir ao médico. Exame de rotina. Mais uma mentira. Mais uma. Eu que nunca mentia estava ficando especialista. O Roberto era um professor eficiente. Ensinou a arte da mentira por osmose. Às 4 da tarde, eu estava de volta na sala 12. Mesma cadeira rangendo. Mesma mesa de fórmica. Mesmo cheiro de fumo de palha, mas dessa vez mais forte, porque o cigarro estava aceso. O Ademir fumava devagar, o fumo subindo em espirais preguiçosas na luz amarelada da janela. E na mesa, entre o cinzeiro e o caderno de capa preta, estava o envelope. Pardo, grande, grosso, lacrado. Eu olhei para o envelope. O envelope me olhou de volta. Dona Mônica, seu Ademir.
Ele apagou o cigarro, devagar, esfregando a ponta no fundo do cinzeiro até a última brasa morrer. Depois me olhou, e dessa vez, pela primeira vez, ele olhou nos meus olhos, direto. E eu vi ali, naqueles olhos cansados de 53 anos, algo que parecia compaixão, ou pena, ou a sombra de todas as vezes que ele teve que fazer isso antes. A senhora tem certeza que quer ver o que eu achei? A pergunta ficou suspensa no ar da sala como o fumo do cigarro, porque quando um detetive pergunta se você tem certeza, não é formalidade, é aviso, é a última chance de voltar atrás, de viver na ignorância, de continuar dormindo do lado de um homem sem saber quem ele é de verdade. Eu olhei para o envelope. Pensei no Lucas, na Manuela, na casa financiada, nas flores toda sexta, nos 10 anos, no beijo na testa, no amor, tô na estrada. Pensei em tudo que eu ia perder quando abrisse aquele envelope, e pensei em tudo que eu já tinha perdido sem saber. Tenho certeza. Ele abriu o envelope. As mãos dele, firmes dessa vez, desfizeram o lacre e espalharam o conteúdo na mesa de fórmica. Documentos, fotos, papéis oficiais, certidões, um a um, como cartas de um baralho macabro. E cada carta era pior que a anterior. O primeiro documento era uma certidão de casamento, segundo o ofício de Sorocaba. Data: 14 de setembro de 2012. Nubentes, Ricardo Duarte Mendonça e Silvana Aparecida Mendonça. Eu li o nome 3 vezes. Ricardo Duarte Mendonça, não Roberto Carlos Duarte. Ricardo. Outro nome, mas o mesmo rosto na foto 3x4 grampeada no canto. O mesmo bigode, os mesmos olhos castanhos, o mesmo homem. Meu marido, que não era só meu marido, que tinha casado com outra mulher 2 anos antes de casar comigo, com um nome diferente, na mesma cidade, no mesmo cartório onde eu registrei meu filho. O Ademir falou baixo, quase murmurando, como se estivesse respeitando um velório. Mesmo CPF. Eu verifiquei. Ricardo Duarte Mendonça e Roberto Carlos Duarte têm o mesmo número de CPF. Provavelmente ele usou um RG adulterado para tirar a segunda certidão de casamento. A do seu casamento. Eu não respondi. Peguei o documento. O papel era áspero. O carimbo do cartório era azul. O nome dele estava ali, em letras de máquina, frio e oficial e irrefutável. Ricardo Duarte Mendonça. Casado. Desde 2012, 2 anos antes de mim. O segundo grupo de documentos eram certidões de nascimento. 3. O Ademir colocou uma ao lado da outra, alinhadas como provas numa mesa de delegacia. Mateus Mendonça Duarte, nascido em 2013. Pai, Ricardo Duarte Mendonça. Isabela Mendonça Duarte, nascida em 2016. Pai, Ricardo Duarte Mendonça. Arthur Mendonça Duarte, nascido em 2019. Pai, Ricardo Duarte Mendonça. 3 filhos. Meu marido tinha 3 filhos com outra mulher. Mateus tinha 11 anos. Isabela tinha 8. Arthur tinha 5. Idades que dançavam com as dos meus filhos. O Mateus era 2 anos mais velho que o Lucas. A Isabela tinha a mesma idade que começaria o 3º ano. A série que eu leciono. O Arthur tinha 1 ano a menos que a Manuela. 5 filhos no total. 2 comigo. 3 com ela. E nenhum dos 2 lados sabia do outro. 2 famílias paralelas. 2 vidas espelhadas. 2 mundos que funcionavam perfeitamente enquanto não se encontravam. Depois vieram as fotos. O Ademir as tirou do envelope com cuidado, como se fossem evidências frágeis. E eram. Eram evidências da destruição da minha vida, impressas em papel fotográfico de alta resolução. Terça-feira, a Fiat Toro cinza estacionada na rua Padre Madureira, 78, Vila Raro. O Roberto, Ricardo, saindo do carro com sacola de supermercado, entrando por um portão azul de correr. Uma casa de 3 quartos, muro bege, jardim na frente com roseiras, e no quintal, visível pela lateral, uma piscina de fibra azul com 3 crianças brincando. 3 crianças que eu não sabia que existiam. Quinta-feira, Roberto de novo na rua Padre Madureira.
Dessa vez na porta da casa. Uma mulher ao lado dele. Cabelo castanho preso, avental, unhas vermelhas escuras. A mulher sorria. Ele segurava um saco de pão. Cena de novela, cena de família. Cena que poderia ser a minha se ele não tivesse duplicado a vida inteira. Sábado, churrasco no quintal, a fumaça subindo da churrasqueira, as 3 crianças correndo no gramado, a mulher do avental sentada numa cadeira de plástico, e um cachorro, vira-lata caramelo, o cachorro que explicava o pet shop. A família que eu não sabia que existia tinha até cachorro. O Lucas me pedia cachorro todo aniversário e o Roberto dizia que não dava, porque ele já tinha um, na outra casa. Depois, uma conta de luz, no nome de Ricardo Duarte Mendonça. Endereço: Rua Padre Madureira, 78, Vila Raro. E uma matrícula escolar: Mateus Mendonça Duarte. MF Professor José Vilaça. Vila Raro. Nome do pai na ficha: Ricardo Duarte Mendonça. Nome da mãe: Silvana Aparecida Mendonça. Eu olhei cada documento, um por um, devagar, como quem lê uma sentença de morte. As fotos, a certidão de casamento, as certidões de nascimento, a conta de luz, a matrícula escolar. E fui montando a imagem completa. O quebra-cabeça que eu comecei naquela noite de sábado, no sofá escuro da minha sala. Peça por peça. Até a última peça se encaixar com um clique que eu senti fisicamente, como um osso voltando para o lugar. A imagem era um monstro. O Ademir ficou em silêncio, respeitoso, fumando o cigarro de palha, esperando, sem pressa, sem consolo, sem palavras inúteis. Ele sabia que não existiam palavras certas para aquele momento, que nenhuma frase ia amenizar o que eu estava sentindo, então ele simplesmente estava ali, presente, silencioso, fumando. Eu coloquei os documentos na mesa, alinhados, organizados, porque eu sou professora e professora organiza até o caos. Ele é bígamo. Minha voz saiu plana, sem emoção, como se eu estivesse lendo um fato de um livro didático. É. Ele casou com ela antes de mim. Casou, com um nome diferente. Ricardo Duarte Mendonça. O Ademir apagou o cigarro. Mesmo CPF. Provavelmente usou um RG adulterado para tirar a segunda certidão de casamento. Isso é crime. Bigamia. Artigo 235 do Código Penal. 2 a 6 anos de reclusão. E o uso de documento falso é outro crime. Mais 2 a 6 anos. Silêncio. O barulho do elevador no corredor. Uma buzina na rua lá embaixo. A vida seguindo do lado de fora enquanto a minha acabava do lado de dentro. A mulher sabe de mim? Perguntei, e percebi que a pergunta importava. Importava saber se ela era cúmplice ou vítima. Se eu era a única enganada ou se éramos duas. Não sei. Provavelmente não. Mais silêncio. O cigarro de palha soltando os últimos fios de fumaça no cinzeiro. Dona Mônica, a senhora quer que eu faça mais alguma coisa? Eu olhei para o envelope, para as fotos, para o endereço anotado na capa. Rua Padre Madureira, 78, Vila Raro. 14 minutos da minha casa. 14 minutos da minha vida inteira. Não, seu Ademir. Agora é comigo. Guardei os documentos no envelope. Coloquei o envelope na bolsa. Paguei o restante. Mais 1.750 em 3 vezes. Apertei a mão dele. A mão era seca e firme e cheirava a fumo. Saí da sala 12. Desci pelo elevador barulhento. Atravessei a portaria vazia. Entrei no mob. E fiquei ali, sentada no banco do motorista, com as mãos no volante, sem ligar o carro, olhando para a rua através do para-brisa embaçado pelo calor. O mundo continuava funcionando. Pessoas passavam na calçada. Um ônibus parou no ponto. Uma mãe segurava a mão de uma criança e atravessava na faixa de pedestre. O sol de maio descia atrás dos prédios do centro de Sorocaba, pintando tudo de laranja e sombra. E eu estava ali, sozinha, com um envelope na bolsa que pesava mais do que qualquer coisa que eu já carreguei na vida. Mais do que o Lucas no colo. Mais do que a Manuela no peito. Mais do que 10 anos de mentira. Eu liguei o carro. Fui para casa. Busquei as crianças na escola. Fiz janta.
arroz, feijão, frango. O Lucas contou que tirou 10 na prova de ciências. A Manuela mostrou um desenho que fez na escola. Uma família, pai, mãe, 2 filhos, 4 bonecos de palito com a legenda Minha Família em letra torta. Eu olhei para o desenho e pensei no desenho do Arthur, o filho de 5 anos da Silvana, que provavelmente estava na geladeira dela, preso com um ímã, com 5 bonecos de palito e a mesma legenda. 2 famílias, 2 desenhos. Nenhum deles completo. Roberto chegou às 9 da noite, como sempre nas sextas. Chave na porta, sapato no tapete, beijo na minha testa. Oi, amor, dia pesado. Tô morto. Sentou no sofá, ligou a televisão, pediu uma cerveja e eu fui buscar. Abri a geladeira, peguei a Skol, abri, coloquei no copo, levei para ele. Ele tomou um gole, olhou para mim e sorriu. Obrigado, amor. Eu olhei para ele, pro rosto dele, pro bigode, pros olhos castanhos, pros cabelos que começavam a grisalhar nas têmporas. E pensei, eu estou servindo cerveja para um homem que não existe. Roberto Carlos Duarte não existe. É uma personagem, um avatar, uma mentira com bigode e barriga de churrasco. O homem real se chama Ricardo. E nesse momento, a outra esposa dele, a primeira, a verdadeira, está provavelmente na cozinha da Vila Raro, guardando louça, sem saber que divide o marido com uma professora do Jardim Simos. De nada, eu disse. E a voz saiu normal. Calma. Porque eu já tinha tomado minha decisão. Naquela noite, deitada na cama, ouvindo a respiração do Roberto, Ricardo, do meu lado, eu pensei nas minhas opções. Eram 2. A primeira, confrontar, gritar, chorar, jogar os documentos na cara dele, ver ele ajoelhar, ouvir as desculpas, ouvir as mentiras novas tentando cobrir as mentiras velhas. Não é o que parece. Eu posso explicar. Pensa nos nossos filhos. E depois? Ficar, perdoar, aceitar, voltar para a rotina de segunda, quarta e sexta e fingir que as terças e quintas não existem? Viver o resto da vida sabendo que divido o meu marido com outra mulher e escolhendo não fazer nada? Esse caminho me levava ao mesmo lugar onde eu já estava, só que com mais dor e menos dignidade. A segunda opção era diferente. Era ir até a rua Padre Madureira, 78, tocar a campainha, olhar nos olhos da outra mulher e contar a verdade. Não para destruir ela, não para ganhar uma briga, não para marcar território, mas para libertar nós duas. Porque se eu estava presa numa mentira, ela também estava, e nenhuma de nós merecia continuar assim. Virei pro lado, olhei pro teto. A sombra da rua desenhava linhas na parede do quarto. O Roberto roncava. O relógio marcava 1h47. Eu escolhi a segunda opção. Sábado, 1º de junho. Eu acordei antes do despertador. 5h20. O corpo elétrico, o estômago fechado, as mãos geladas apesar do cobertor. Roberto dormia pesado do meu lado, rosto virado pro teto, boca aberta, roncando. Eu olhei para ele por um longo momento, pro rosto que eu conhecia há 10 anos, pro homem que me beijou no altar, que segurou meu filho pela primeira vez, que dormiu 1000 noites do meu lado e que era um completo estranho. Ele acordou às 6h30, tomou café, comeu pão com manteiga, colocou a camisa polo cinza que usava nos sábados de inventário, pegou a chave da Toro, veio até mim na cozinha. Amor, inventário na distribuidora, volto à noite. O beijo na testa, automático, mecânico, 10 anos do mesmo gesto, 10 anos do mesmo roteiro. Tá bom. Minha voz saiu suave, normal, porque eu precisava que ele saísse. Precisava que ele pegasse a Avenida Itavuvu, entrasse na Vila Raro, estacionasse na Rua Padre Madureira e levasse as crianças da Silvana no parque. Porque o Ademir tinha mapeado a rotina. Aos sábados, Roberto levava o Mateus, a Isabela e o Arthur no Parque das Águas por volta das 9h30. Voltava ao meio-dia, o que me dava uma janela de 2h30 para falar com a Silvana, sozinha, sem ele. Ele saiu às 7h
Eu ouvi a Toro dar partida. Ouvi o portão automático abrir e fechar. Ouvi o carro se afastar pela rua. E respirei. Como se estivesse presa debaixo d'água por 10 anos e finalmente tivesse chegado à superfície. Arrumei as crianças. Lucas reclamou que era cedo demais para sábado. Manuela quis levar a boneca. Coloquei os dois no mobi e fui para a casa da minha mãe. Dona Teresa morava no mesmo bairro, 3 ruas acima, numa casa pequena que cheirava a café coado e bolo de fubá. Mãe, cuida deles. Eu preciso resolver uma coisa. Minha mãe me olhou. Os olhos por cima dos óculos de leitura. O avental de cozinha amarrado na cintura. Farinha de trigo na mão. Ela estava fazendo bolo. Sempre estava fazendo bolo. Filha, você tá bem? Eu olhei para ela. Para a mulher que me criou. Que costurou as toalhas do meu casamento, que rezou 1/3 inteiro quando o Lucas nasceu, que me liga todo domingo às 7 da noite sem falta. Vou ficar, mãe. Ela não insistiu. Dona Teresa nunca insiste. Ela observa, espera, e quando a gente está pronta para falar, ela está pronta para ouvir. Naquele momento eu não estava pronta, mas ia ficar. Voltei para o mobi, liguei o motor, abri o Waze, digitei Rua Padre Madureira, 78, Vila Raro. O aplicativo calculou. Tempo estimado, 14 minutos. Eu fiz em 20. Porque nas últimas 3 quadras eu parei o carro 2 vezes. Na primeira, numa esquina com uma padaria fechada, eu parei porque precisava respirar. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu soltei o ar. Inspirei. Contei até 10. Como ensino as crianças a fazerem quando estão nervosas na prova. Respira, gente. Calma. Vocês conseguem. Eu precisava ouvir minha própria voz de professora. Precisava que alguém me dissesse que eu conseguia. Na segunda parada, em frente a uma oficina mecânica com o portão abaixado, eu parei porque achei que ia vomitar. O estômago se contraiu, a saliva encheu a boca e eu abri a porta do carro e inclinei o corpo para fora. Mas não saiu nada. Só o ânsia. Só o corpo reagindo ao que a mente já tinha processado. Eu ia olhar nos olhos da mulher do meu marido e contar para ela que o marido dela era meu marido também. Cheguei na Rua Padre Madureira às 9h10. A rua era residencial. Calma. Casas com muros baixos e médios. Árvores nas calçadas. Um cachorro deitado na sombra. Uma senhora regando plantas na varanda de uma casa azul. O cheiro de sábado de manhã. Sabão em pó, café, grama cortada. A casa número 78 era bonita. Mais bonita que a minha. Consideravelmente mais bonita. Muro pintado de bege, limpo, sem rachaduras. Portão azul de correr, automático. Jardim na frente com roseiras vermelhas bem cuidadas e um canteiro de margaridas. Pela lateral do muro, por cima das telhas da edícula, eu via a borda da piscina de fibra azul brilhando no sol da manhã. A casa tinha 3 quartos, edícula nos fundos, garagem para 2 carros. A Fiat Toro não estava. Ele já tinha levado as crianças. Eu desliguei o mob, tirei a chave, peguei a bolsa com o envelope. Saí do carro. As pernas tremiam tanto que eu tive medo de cair na calçada. Andei até o portão. Cada passo pesava como se eu estivesse carregando cimento nos sapatos. Encontrei a campainha, um botão branco na parede de tijolinhos decorativos. Apertei. O som eletrônico cortou o silêncio da manhã. Din-dom, nítido, cristalino. Um som bobo de campainha que eu vou ouvir nos meus sonhos pelo resto da vida. Esperei. 10 segundos que duraram 10 anos. E então, passos. De dentro da casa. Chinelo no piso. Se aproximando. E a porta abriu. A Silvana era diferente do que eu imaginava. Durante a semana inteira, enquanto esperava os resultados do Ademir, eu criei uma imagem da outra. A gente faz isso. Toda mulher traída faz isso. A gente imagina a outra como uma versão melhorada de si mesma. Mais bonita, mais magra, mais jovem, mais tudo, porque é mais fácil perder para alguém que a gente considera superior do que perder para alguém igual. Se ela for deslumbrante, a traição faz sentido. Não que faça,
Mas a gente cria essas histórias para sobreviver. A Silvana não era deslumbrante. Era normal. 1,65 m, corpo médio, cabelo castanho preso num coque frouxo que escapava fios pelas têmporas, rosto cansado, olheiras que espelhavam as minhas, as mesmas marcas escuras de quem dorme mal, de quem trabalha demais, de quem carrega o mundo nas costas e sorri na frente dos filhos. Avental do salão de cabeleireira ainda amarrado na cintura, daqueles pretos com bolsinho na frente pro pente e a tesoura. Unhas feitas, vermelho escuro, esmalte impecável nas mãos de quem trabalha com as mãos o dia inteiro. Chinelo havaianas azul nos pés. Uma mulher comum, uma mãe, uma trabalhadora, uma esposa, exatamente como eu. Posso ajudar? A voz saiu firme, mas gentil. Voz de quem atende cliente o dia inteiro no salão. Voz acostumada a falar com desconhecidos. Eu olhei para ela, nos olhos, e por um segundo inteiro que durou uma eternidade, eu quase fui embora. Quase virei as costas, voltei pro Mobi, dirigi de volta pro Jardim Simos e deixei tudo como estava. Porque quando você olha nos olhos da outra esposa do seu marido, você não vê a inimiga. Você vê o espelho. Outra mulher cansada. Outra mulher com olheira. Outra mãe que acorda cedo e dorme tarde, e carrega a criança no colo, e faz janta, e paga a conta, e acha que o marido está na estrada. Mas eu não fui embora. Eu não dirigi 14 minutos para voltar de mãos vazias. Eu não paguei R$3.500 em 3 vezes no cartão para ter medo na hora da verdade. Silvana? A palavra saiu da minha boca e eu senti o peso dela no ar. Ela estranhou. Franziu a testa. Inclinou a cabeça levemente para o lado, do jeito que a gente faz quando encontra algo fora do lugar. Sim. Te conheço? Não. Engoli seco. Senti o gosto de ferro na boca. Mas a gente tem uma coisa em comum. O quê? A voz dela mudou. Ficou mais lenta, mais cautelosa. O instinto de preservação que toda mulher tem quando sente que algo está errado. O marido. O rosto dela se transformou. Não de raiva. De raiva eu estava preparada. De raiva eu saberia lidar. Foi confusão. Confusão pura. Os olhos se arregalaram ligeiramente. A boca se abriu. As mãos, que seguravam a porta, se fecharam no batente. Como assim? O seu marido é o Ricardo Duarte Mendonça? É... A resposta saiu devagar. Cada letra carregada de desconfiança. O meu marido é o Roberto Carlos Duarte. Silêncio. A rua inteira pareceu silenciar. O cachorro deitado na sombra parou de ofegar. A senhora das plantas parou de regar. O mundo inteiro prendeu a respiração. E... Silvana me olhava com os olhos fixos, tentando conectar pontos que não faziam sentido. São a mesma pessoa. As palavras saíram e ficaram suspensas entre nós duas, como fumaça de cigarro de palha, flutuando, se dissipando, mas deixando o cheiro amargo da verdade. Silvana me olhou da cabeça aos pés, devagar, avaliando, medindo. Depois olhou para a rua, para a esquerda, para a direita. Como se estivesse checando se havia alguém escutando, ou se era alguma pegadinha, ou se ela estava sonhando e ia acordar a qualquer momento. Depois olhou para mim de novo, e eu vi no rosto dela o exato momento em que as peças começaram a se encaixar. O mesmo momento que eu tive no sofá da minha sala naquela noite de sábado. O clique, o osso voltando para o lugar, a imagem se formando. Entra. A palavra saiu curta, seca, não era convite. Era necessidade. Eu entrei. A casa por dentro era ainda mais bonita que por fora. Sala ampla com sofá de canto cinza, televisão grande na parede, estante com porta-retratos, fotos de família, fotos de criança, e no meio das fotos, ele, o Roberto, o Ricardo, o mesmo homem, de terno numa foto de casamento, de bermuda numa foto de praia, de avental na churrasqueira numa foto de Natal. Sorrindo, sempre sorrindo. O sorriso largo que me conquistou na festa junina. O mesmo sorriso que conquistou a Silvana, sabe-se lá onde. O mesmo sorriso de 2 homens que eram um só. Silvana foi direto para a cozinha.
sem falar. Eu segui. A cozinha era grande. Azulejo branco, armário de madeira maciça, não de compensado como o meu, bancada de granito, geladeira de 2 portas com desenhos de criança presos com ímã de letrinhas coloridas. E ali, no canto inferior da porta da geladeira, um desenho que me parou no lugar. Um desenho do Arthur, o menorzinho. 5 anos. 5 bonecos de palito. 2 grandes, 3 pequenos. E embaixo, em letra torta de criança que está aprendendo a escrever: Minha família. 5 bonecos. Pai, mãe, 3 irmãos. Ele não sabia que a família era maior. Silvana pôs água para esquentar. Pegou o coador de pano, o café Melita no armário. Fez tudo em silêncio. Os movimentos automáticos de quem faz café 10 vezes por dia. As mãos tremiam. Eu via pela forma como o café em pó se espalhava no coador, errando o filtro, caindo na bancada. Mas a voz, quando veio, não tremeu. Fala. Uma palavra só. Direta. Firme. A voz de uma mulher que comanda um salão de cabeleireira, que lida com cliente difícil, que cria 3 filhos, que não tem tempo nem paciência para enrolação. Eu peguei a bolsa, tirei o envelope, coloquei na mesa, ao lado dos ímãs de letrinhas e dos desenhos de criança e do pote de açúcar. E abri. Primeiro a certidão dela, a do casamento de 2012. Essa é a sua? Ela olhou. O rosto endureceu. É. Depois a minha, a de 2014. Essa é a minha. Ela pegou o papel, as unhas vermelhas segurando o documento com uma delicadeza que contrastava com a tensão do rosto. Leu. Devagar. Cada linha. O nome. Roberto Carlos Duarte. A data. Março de 2014. O local. Igreja Nossa Senhora Aparecida, Sorocaba. Roberto Carlos Duarte? Ela repetiu o nome como quem pronuncia uma palavra em outro idioma, testando o som, procurando o significado. Mesmo CPF que o Ricardo, meu detetive, confirmou. Detetive? A sobrancelha dela se ergueu. Eu contratei um detetive. É assim que eu cheguei aqui. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Depois assentiu lentamente, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Como se ela sempre tivesse sabido que um dia uma mulher apareceria na porta dela com um envelope. Mostrei as fotos. O Roberto entrando na casa dela. A Toro cinza estacionada na rua. As crianças no quintal. O churrasco de sábado. Silvana olhou cada foto, devagar. A unha vermelha escura passando por cima das imagens, traçando o contorno do rosto dele, do carro dele, da casa dela vista de fora. Esse é o Ricardo. A voz saiu baixa. Meu marido. Esse é o Roberto. A minha voz também. Meu marido. Mesmo homem. Mesmo homem. Ela levantou da mesa, sem falar. Foi até a estante da sala. Eu ouvi ela mexendo em alguma coisa. Voltou com um porta-retrato de moldura prateada. Foto de casamento. Silvana de vestido branco, buquê de rosas nas mãos, sorriso largo. E ao lado dela, de terno escuro e gravata bordô, sorrindo aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Roberto. Ricardo. O mesmo homem. O mesmo bigode. Os mesmos olhos. Outro nome. Outra noiva. Outro altar. 2 anos antes do meu. Ela colocou a foto na mesa, ao lado da minha certidão, ao lado das fotos do detetive, ao lado do café que esfriava nas xícaras brancas sem pires. Ele casou comigo em 2012. A voz dela era plana, factual, como se estivesse lendo um relatório. Ele casou comigo em 2014. Ele é bígamo. É. Silêncio. O barulho da geladeira. O tic-tac de um relógio de parede na sala. A respiração das 2 mulheres sentadas numa cozinha que era o cenário de uma mentira de 12 anos. Silvana pegou a xícara de café. Tomou um gole longo, devagar, como se precisasse do tempo que o café levava para descer pela garganta para organizar os pensamentos. Colocou a xícara na mesa. O barulho da porcelana no granito ecoou na cozinha. Quantos filhos você tem com ele? 2. Lucas, 9 anos. Manuela, 6. Eu tenho 3. Mateus, 11. Isabela, 8. Arthur,
5. 5 filhos. 5 filhos. As duas olhando para a mesa, para as certidões, para as fotos, para o retrato de casamento. 2 casamentos. 5 filhos. 2 casas. Uma cidade. 14 minutos de distância. O desgraçado tem 5 filhos em 2 casas a 14 minutos de distância. A frase saiu da boca da Silvana, carregada de uma raiva tão concentrada que quase tinha cor, vermelha, escura, como as unhas dela. E aí, a Silvana fez uma coisa que eu não esperava, que eu não poderia ter previsto em nenhum cenário que imaginei durante a semana inteira. Ela riu, não de alegria, não de humor, aquela risada que vem quando o choro não dá conta. Quando a dor é tão grande que o corpo não sabe como processar e escolhe a saída errada. Uma risada curta, seca, que subiu da barriga e saiu pela boca como um soluço invertido. 14 minutos. Ela balançou a cabeça. Eu sempre achei que ele viajava para Itapetininga quando sumia, que ia ver a mãe, que ficava lá 2, 3 dias por semana. Era para sua casa. E eu achava que ele viajava para Campinas. Minha voz saiu embargada. Que era reunião de trabalho, rota de clientes, convenção de distribuidora. Era para sua casa. Itapetininga e Campinas. Vila Raro e Jardim Simos. A gente mora na mesma cidade, a mesma distância de mentira. Ele não precisava nem pegar estrada. Era só virar na Itavuvu. Eu ri também, sem querer, sem controlar. Uma risada que brotou do fundo do peito como água de uma nascente suja. As duas rindo, na cozinha, com café esfriando, com documentos de bigamia espalhados na mesa. Com 5 filhos entre nós duas e um marido que era 2 homens. Roberto para mim, Ricardo para ela. O mesmo bigode, a mesma barriga de churrasco, a mesma mentira contada em 2 endereços. A risada durou pouco, morreu rápido, como vela apagada pelo vento. E no lugar da risada veio outra coisa. Uma coisa que eu senti nascendo ali, naquela cozinha, entre 2 mulheres que não se conheciam meia hora antes. Uma coisa que não era raiva, embora a raiva estivesse ali. Não era dor, embora a dor fosse imensa. Era algo mais profundo, mais forte. Uma aliança silenciosa que se formava entre 2 vítimas do mesmo algoz. Uma solidariedade que só quem viveu a mesma traição pode entender. Silvana me olhou, os olhos castanhos brilhando. Não de lágrima, de decisão. O que você quer fazer? Eu não hesitei. Destruir ele. Legalmente? De todas as formas. Ela me olhou por um longo momento. A unha vermelha batendo ritmicamente na mesa. Toque. 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 O som da decisão sendo tomada. Então, a gente faz juntas. E ali, naquela mesa de cozinha, em cima dos desenhos de criança e das certidões de casamento e dos restos de café frio, nós duas mulheres que dividiram o mesmo homem por 1 década sem saber, que criaram filhos com o mesmo pai em casas diferentes, que ouviram as mesmas mentiras com nomes de cidades diferentes. Montamos o plano. Silvana pegou o celular, desbloqueou com a digital do polegar, abriu os contatos, rolou até encontrar o nome. Eu tenho uma cliente no salão que é advogada, doutora Cláudia Mendes Ribeiro, criminalista e especialista em família. Ela vem todo mês fazer escova e tintura. É boa, muito boa. Discou na hora. Colocou no viva voz. O telefone tocou 3 vezes. Silvana, tudo bem? A voz da advogada era clara, firme, educada. Doutora Cláudia, eu preciso da senhora. É urgente, e não é só para mim. Silvana me olhou. É para 2 esposas do mesmo marido. Silêncio do outro lado da linha. Breve. Profissional. Podem vir segunda às 9. Rua 15 de Novembro, 88, Sala 302. Tragam tudo que tiverem. Desligou. Silvana e eu nos olhamos. 2 desconhecidas que tinham acabado de se tornar aliadas. 2 mulheres que, meia hora antes, nem sabiam da existência uma da outra e que agora dividiam mais do que um marido. Dividiam um propósito. Mais café? Silvana perguntou. Mais café. Ela levantou.
encheu a chaleira, acendeu o fogo. E enquanto a água esquentava, ela me contou a história dela. A versão dela. A vida com o Ricardo, o Roberto dela, vista pelo lado da Vila Raro. E eu descobri que a nossa história era assustadoramente parecida. Os mesmos buracos, as mesmas ausências, as mesmas desculpas. Ele usava Itapetininga com ela do mesmo jeito que usava Campinas comigo. A mãe que não gostava de visita, o Natal que ele passava fora. Os mesmos 2 celulares, o mesmo Motorola no silencioso. A mesma logística perversa de um homem que administrava 2 vidas como 2 turnos de trabalho. A diferença é que a Silvana teve mais tempo com ele. 12 anos contra os meus 10. E 3 filhos contra os meus 2. E a casa quitada contra a minha financiada. E a piscina. E o cachorro. Ela teve mais. Ou ele deu mais, ou ela era a prioridade e eu era o complemento. Eu nunca vou saber com certeza. E acho que não importa, porque no final, nenhuma de nós teve o que pensava que tinha. Nenhuma de nós teve um marido. As 2 tinham metade de um mentiroso. Segunda-feira, 3 de junho, 9 da manhã. Escritório da doutora Cláudia Mendes Ribeiro, Rua 15 de Novembro, 88, Sala 302, Centro de Sorocaba. O prédio era moderno, diferente do São Bento do Ademir. Elevador silencioso, corredor com piso de porcelanato, porta de vidro com o nome da advogada em letras douradas. Eu e Silvana entramos juntas, lado a lado. 2 esposas do mesmo homem. 2 mulheres que uma semana antes eram estranhas, e agora eram a coisa mais próxima que uma podia chamar de aliada. A doutora Cláudia nos esperava atrás de uma mesa de mogno polido. Mulher de 50 anos, cabelo grisalho curto, cortado com precisão. Eu olhei para Silvana e ela assentiu discretamente, como quem diz, eu que cortei. Óculos de armação vermelha, blazer cinza, postura de quem manda na sala sem precisar levantar a voz. Ela apertou a mão de cada uma com firmeza. Indicou as cadeiras. Sentamos. O envelope foi para a mesa. Os documentos, as fotos, as certidões, tudo. A doutora Cláudia examinou cada papel com a concentração de um cirurgião olhando uma radiografia. Pegou a certidão da Silvana, depois a minha. Colocou uma ao lado da outra. Comparou os nomes, as datas, os números. Pegou as fotos, as certidões de nascimento das 5 crianças, a conta de luz, a matrícula escolar. Leu tudo, em silêncio, sem pressa, sem expressão. Depois tirou os óculos, colocou na mesa. Olhou para nós 2. Senhoras, isso é bigamia. Artigo 235 do Código Penal. Pena de 2 a 6 anos de reclusão. A voz era clara, objetiva, sem floreio. Agravada pelo uso de documento falso. Ele provavelmente usou identidade adulterada para registrar o 2º casamento. Isso configura falsidade ideológica. Mais 2 a 6 anos. E tem estelionato. Ele desviou o patrimônio conjugal de ambas as famílias por mais de uma década. Manteve despesas ocultas. Ocultou bens. Isso é crime contra o patrimônio familiar. A sala ficou em silêncio. Um silêncio diferente do escritório do Ademir. Esse era um silêncio carregado de possibilidades, de ação, de consequência. O que a gente faz? Silvana perguntou. A voz firme. As unhas vermelhas apoiadas no braço da cadeira. Vocês 2 entram com ação conjunta. Eu represento as 2, na esfera criminal, queixa-crime por bigamia e falsidade documental. Na esfera civil, anulação do 2º casamento, o da dona Mônica, infelizmente, porque foi posterior ao primeiro. Partilha de bens forçada, levantamento de todo o patrimônio oculto e pensão alimentícia para os 5 filhos. Eu senti a palavra como um soco. Anulação. Meu casamento. 10 anos. Anulado. Como se nunca tivesse existido. Como se o altar, os convidados, as toalhas da minha mãe, o buffet do meu pai, nada disso tivesse valido. Porque legalmente não valia. Eu casei com um homem que já era casado. Meu casamento nunca existiu. Eu fui esposa de mentira durante 10 anos. Ele vai preso? Minha voz saiu pequena.
menor do que eu queria. Pode ir. Com essas provas, é difícil escapar da condenação. A questão é o regime. Provavelmente semiaberto, com possibilidade de conversão em restritivas de direito por ser réu primário. Mas o processo criminal é só uma parte. A parte cível é onde dói no bolso. E, senhoras, ela nos olhou com um sorriso fino que era quase uma lâmina. O bolso é onde homens como ele sentem mais. Silvana e eu nos olhamos. 2 mulheres, 2 mães, 2 vítimas que tinham decidido ser sobreviventes. Vamos, Silvana disse. Vamos, eu disse. A doutora Cláudia sorriu, abriu uma pasta, pegou uma caneta. Então vamos começar. Ele não vai saber o que aconteceu. E não soube. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu continuava a rotina. Escola, aula, crianças, casa. E o Roberto continuava a dele. Segunda, quarta e sexta comigo. Terça e quinta com a Silvana. Sem saber que as 2 mulheres da vida dele já se conheciam, já tinham advogada, já tinham registrado tudo, já estavam preparando a queda dele. Ele dormia do meu lado sem desconfiar. Jantava na minha mesa sem perceber. Beijava minha testa sem imaginar que cada beijo era uma despedida que ele não sabia que estava dando. Eu me sentia uma atriz, representando o papel de esposa feliz num palco que ia desmoronar a qualquer momento. A diferença é que no teatro os atores sabem que é ficção. Eu vivi ficção por 10 anos e só descobri quando alguém me entregou o roteiro. Silvana e eu nos falávamos todo dia. WhatsApp, mensagens longas de madrugada. Ela me contava o que o Roberto, Ricardo, fazia nas terças e quintas. Eu contava o que ele fazia nas segundas, quartas e sextas. Juntando as 2 versões, a gente tinha a imagem completa de um homem. Um homem inteiro feito de 2 metades. Cada metade dada a uma mulher diferente. E nenhuma das 2 metades era verdadeira. A queixa-crime foi registrada no dia 5 de junho. Delegacia da Mulher de Sorocaba. Delegada doutora Patrícia Nogueira. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo loiro preso, olhar de quem não se impressiona fácil. Boletim de ocorrência 2024-087-341. Os documentos do Ademir foram anexados. As certidões, as fotos, os registros, tudo. A delegada folheou os papéis. Leu a certidão da Silvana, leu a minha, olhou as fotos. Olhou para nós 2, sentadas lado a lado na cadeira da delegacia, e disse, com a voz de quem já viu o pior que a humanidade pode oferecer: em 22 anos de carreira, eu vi de tudo. Bigamia é mais comum do que as pessoas pensam. Mas com 5 filhos e 14 minutos de distância? Esse é novo. A intimação saiu no dia 10 de junho. Rápida, eficiente. A doutora Cláudia não deixou brecha. A doutora Patrícia não deixou mole. E o Roberto, ou Ricardo, ou seja lá qual nome constava na intimação, foi notificado no dia 10 de junho de 2024, na Distribuidora Paulista, no horário de expediente, na frente de todo mundo. 2 policiais civis, fardados, sérios, entraram pela recepção. A Janaína da recepção, uma loira de 20 e poucos que o Roberto paquerava toda vez que passava pela mesa dela, segundo fofoca de uma colega que a Silvana conhecia, olhou os policiais com os olhos arregalados. Eles pediram pelo Roberto Carlos Duarte. A Janaína apontou para o fundo do corredor. Os policiais caminharam, passaram pelo setor de logística, pelo almoxarifado. Chegaram na sala do gerente regional, a sala do Roberto. A porta estava aberta. Ele estava sentado atrás da mesa, tomando café, olhando para o computador. Os policiais pararam na porta. Roberto Carlos Duarte? Ele levantou os olhos. Viu as fardas. Viu os rostos. E eu imagino, porque eu não estava lá, mas eu imagino com a clareza de quem conheceu esse homem por 10 anos, que naquele segundo, naquele exato segundo, ele soube. O corpo soube antes da mente. Os joelhos amoleceram. O sangue desceu do rosto. A cor desapareceu como se alguém tivesse puxado o plugue.
O senhor está intimado a comparecer à delegacia da mulher de Sorocaba para prestar depoimento sobre queixa-crime por bigamia, falsidade ideológica e estelionato. O chefe dele, o diretor da distribuidora, um homem chamado Marcos que eu conheci uma vez num churrasco de fim de ano, apareceu no corredor atraído pela movimentação. Roberto, que história é essa? E o Roberto ficou branco. Branco como a parede atrás dele. Branco como o papel da intimação que os policiais estenderam. Branco como a mentira que finalmente tinha acabado. Ele me ligou naquele dia. 47 vezes. Eu vi o nome dele piscando na tela do celular 47 vezes e não atendi nenhuma. Nenhuma. Eu olhava o nome. Roberto era como estava salvo nos meus contatos, com coraçãozinho e tudo. E deixava tocar até cair na caixa postal. Ligou para Silvana, 32 vezes. Ela também não atendeu. Depois vieram as mensagens. Uma atrás da outra. Cada uma mais desesperada que a anterior. Mônica, eu posso explicar. Mônica, por favor. Mônica, atende. Mônica, não faz isso. Pensa nos nossos filhos. Mônica, eu te amo. Eu amo vocês. Eu errei, mas eu te amo. Eu li cada mensagem, cada palavra, cada desculpa, cada mentira reciclada como se fosse nova. Eu posso explicar. Explicar o quê? Explicar como se casa com duas mulheres na mesma cidade com nomes diferentes? Explicar como se cria 5 filhos em 2 casas e nenhum sabe do outro? Explicar como se rouba 700 mil reais de uma família para sustentar outra? Não tem explicação, tem confissão. E ele não estava confessando, estava tentando sobreviver. Eu respondi uma mensagem, a última, a única. Roberto, ou Ricardo, ou seja lá qual nome você usa hoje, fala com a doutora Cláudia. O número dela é 15-3232-7741. Ela representa suas 2 esposas. Visualizado, sem resposta. Nunca mais. O processo correu com a velocidade que só um caso com provas irrefutáveis permite. A doutora Cláudia era meticulosa. Cada documento no lugar, cada argumento afiado, cada linha da lei citada com precisão cirúrgica. O advogado do Roberto, um rapaz chamado Dr. Otávio, recém-formado, provavelmente o mais barato que ele encontrou, tentou argumentar que o segundo casamento era de boa-fé, que o Roberto não tinha intenção de cometer crime, que foi um erro de juventude que se prolongou. A doutora Cláudia destruiu o argumento com a elegância de quem desmonta uma casa de cartas com um sopro. Boa-fé, doutor, ele usou nome diferente. Ele manteve as 2 famílias simultaneamente por uma década. Ele desviou o patrimônio de ambas as cônjuges. Ele registrou filhos com identidade falsa. Isso não é boa-fé. Isso é crime premeditado, planejado e continuado. Com logística, com 2 alianças, com 2 vidas, com 2 mentiras contadas todo santo dia por 10 anos. O juiz concordou. Resultado criminal. Roberto Carlos Duarte, também conhecido como Ricardo Duarte Mendonça, foi condenado a 4 anos e 2 meses em regime semiaberto por bigamia qualificada e falsidade ideológica. A pena foi substituída por restritivas de direito e prestação de serviços comunitários por ser réu primário. Ele não foi para a cadeia, mas ficou marcado. Ficha criminal. Nome nos registros. O rótulo de bígamo costurado na identidade dele como uma cicatriz que nunca fecha. Resultado cível. Meu casamento foi anulado. A certidão de março de 2014, aquela que minha mãe guardava numa pasta com laço de cetim na gaveta da cômoda, não valia mais nada. Eu voltei a me chamar Mônica Ferreira da Costa. O casamento da Silvana foi mantido. Era o primeiro, o legítimo, o que existia de verdade perante a lei. A partilha de bens foi implacável. Roberto teve que dividir tudo. Absolutamente tudo. A casa dele e da Silvana. A casa que estava no meu nome. Os valores desviados. O carro. A Fiat Toro cinza foi vendida. E o valor dividido. As contas bloqueadas. Cada centavo rastreado e redistribuído. Pensão alimentícia. R$ 2.200 por filho. 5 filhos. R$ 11.000 por mês.
com um salário de 9.800 que ele já não tinha mais, porque a distribuidora demitiu ele por justa causa quando descobriu que o gerente regional usava identidade falsa em documentos empresariais. A conta simplesmente não fechava. E não fechou. 3 meses depois da condenação, ele já estava com 3 meses de pensão atrasada. Nome no SPC. Nome no Serasa. A corrente de ouro que a mãe dele deu, a mãe de Itapetininga, se é que ela existia, ele vendeu para pagar a primeira parcela do advogado. O homem que teve 2 casas, 2 esposas, 5 filhos, 2 nomes e uma Fiat Toro agora morava num quarto alugado no centro de Sorocaba. R$ 800 por mês, sem carro, sem família, sem emprego fixo. Trabalhava como vendedor externo numa loja de tintas. Comissão. Nos dias bons, tirava 4.000. Nos dias ruins, 2.000. E devia 11.000 de pensão por mês para 5 filhos que ele criou em segredo durante uma década. A queda foi rápida, mais rápida do que a subida. Porque levantar 2 vidas leva anos. Derrubar leva um envelope. Mas a parte mais importante dessa história não é a queda dele, não é o processo, não é a condenação. Não é o dinheiro, a pensão, o nome no Serasa. A parte mais importante é o que aconteceu entre eu e a Silvana. Porque quando eu toquei aquela campainha no dia 1º de junho, eu esperava encontrar uma inimiga, uma rival, a outra, a mulher que eu deveria odiar, a mulher que roubou meu marido, ou de quem meu marido foi roubado. Eu nem sabia de que lado estava. Eu esperava raiva, confronto, gritaria. Eu estava preparada para a guerra. E encontrei uma aliada. A coisa mais estranha, mais inesperada, mais bonita que saiu da coisa mais feia que já aconteceu comigo foi uma amizade. Uma amizade que nasceu num café, esfriando numa cozinha da Vila Raro, entre 2 mulheres que tinham mais em comum do que qualquer amiga de infância, colega de trabalho ou irmã de sangue. Porque ninguém no mundo entendia o que eu sentia como a Silvana. Ninguém. Nem minha mãe. Nem minhas amigas. Nem a psicóloga que eu comecei a frequentar depois de tudo. Ninguém sabia o que era acordar do lado daquele homem, confiar naquele homem, amar aquele homem e descobrir que ele era uma ficção. Ninguém sabia, exceto a Silvana, que viveu exatamente a mesma coisa, na mesma cidade, com o mesmo homem, pelo mesmo tempo. A gente se fala todo dia. WhatsApp, mensagem de bom dia, mensagem de boa noite, foto do almoço, foto dos filhos, desabafo de madrugada, meme às 3 da tarde. Criamos um grupo chamado As Duarte, com emoji de caveira no nome, porque a gente ri do que viveu. Não porque seja engraçado, mas porque rir é o que sobra quando chorar não dá mais conta. Ela manda foto do Matheus, da Isabela e do Arthur. Eu mando foto do Lucas e da Manuela. As 5 crianças que dividem o mesmo pai, mas que, graças a 2 mães que escolheram a dignidade em vez da guerra, agora dividem muito mais do que DNA. No Dia das Mães, a Silvana me ligou. 8 da manhã. Eu estava na cozinha fazendo panqueca pro Lucas. A tradição que ele inventou, panqueca de Dia das Mães com cobertura de chocolate e banana. Mônica, feliz Dia das Mães. A voz dela estava embargada. Para você também, Silvana. A minha também. A gente devia juntar as crianças. Devia. E juntamos. Num domingo, no Parque das Águas, em Sorocaba. 5 crianças, 2 mães. O sol de inverno tímido aquecendo os bancos de madeira do parque. O cheiro de pipoca e algodão doce dos vendedores ambulantes. O barulho de criança correndo, gritando, rindo. Aquele barulho que é o som mais bonito do mundo. O Matheus e o Lucas se reconheceram antes de a gente apresentar. Porque crianças sabem, crianças sentem. O Matheus olhou para o Lucas e disse: "Você é meu irmão, né?" E o Lucas, com toda a naturalidade dos seus 9 anos, respondeu: "Sou. Você joga bola?" E foram, correndo, chutando uma bola murcha que o Matheus trouxe de casa, como se sempre tivessem se conhecido. Como se aqueles 11 e 9 anos de separação fossem um detalhe. A Isabela e a Manuela se juntaram nos balanços. A Isabela empurrava a Manuela.
A Manuela gritava: mais alto! A Isabela ria. Duas irmãs que se descobriram numa tarde de domingo no parque e que, em questão de minutos, já dividiam segredos de menina no ouvido uma da outra. E o Arthur, o menor, 5 anos, com a energia de um furacão em miniatura, corria atrás dos pombos com os braços abertos, gritando: pássaro, pássaro! Enquanto os pombos fugiam desesperados. Eu e Silvana sentamos num banco, lado a lado, olhando as 5 crianças brincarem, sem falar, por um longo tempo, só observando. Aquele silêncio bom que existe entre pessoas que não precisam de palavras para se entender. Eles são irmãos, ela disse, sem tirar os olhos das crianças. São. Eles não pediram isso. Não pediram. O Roberto destruiu muita coisa, mas isso aqui, ela apontou para os 5 correndo no gramado. Ele não vai destruir. Não vai. O Mateus veio correndo até nós, suado, sorriso enorme, os olhos do Roberto, os mesmos olhos castanhos que me conquistaram na festa junina, o nariz do Roberto, o queixo do Roberto. Mas o sorriso era da Silvana, aberto, verdadeiro, sem segredo. Tia Mônica, o Lucas joga bem. Ele pode ir na minha escola jogar comigo? Eu olhei para o Mateus, para aquele menino de 11 anos que era meio irmão dos meus filhos, que existiu durante 9 anos sem que eu soubesse, que morava a 14 minutos da minha casa, que poderia ter cruzado com o Lucas no supermercado, na praça, na rua, sem que nenhum dos dois soubesse que compartilhava o sangue. Pode sim, Mateus. Ele sorriu. Saiu correndo. Voltou para a bola murcha e para o Lucas. E eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Uma coisa que não era raiva, nem dor, nem ressentimento. Era paz. Uma paz estranha, imperfeita, cheia de rachaduras, mas paz. A paz de quem parou de lutar contra a realidade e decidiu construir alguma coisa em cima dos escombros. Hoje é 2025, mais de um ano depois que eu sentei naquela cadeira rangente na sala 12 do edifício São Bento e vi um ex-policial abrir um envelope que destruiu minha vida e reconstruiu outra no lugar. Eu moro na mesma casa. Rua Comendador Oeterer, 312. Jardim Simos, a mesma casa financiada de 2 quartos e quintal pequeno e garagem coberta. A mesma parcela de R$ 3.100. Mas agora eu pago sozinha. E por estranho que pareça, o dinheiro rende mais. Porque não tem mais R$ 6.300 desaparecendo todo mês pela Avenida Itavuvu em direção a uma vida que eu não sabia que existia. O pé de jabuticaba continua no quintal. Flora e fauna continuam na varanda. A cama continua rangendo quando eu viro de lado. Mas agora o lado direito é meu. Eu coloco um travesseiro extra, estendo as pernas e durmo a noite inteira. Sem ronco de marido. Sem cheiro de shampoo alheio. Sem mentira dividindo o colchão comigo. A Silvana reabriu o salão. Fechou por 2 semanas durante o processo. Estresse, pressão, falta de concentração. Ninguém quer ter o cabelo cortado por uma mulher que está tremendo de raiva. Mas voltou, mais forte, reformou o espaço, trocou os espelhos, comprou cadeira nova e mudou o nome. Antes era Silvana's Hair. Agora é Silvana & Mônica, salão e estética. Eu não entendo de cabelo. Nunca entendi. Mal consigo fazer rabo de cavalo direito nos meus, mas eu entendo de organização, de planejamento, de número, de planilha. Sou professora, a gente vive de planejamento. Então eu cuido da parte administrativa do salão. Agenda, financeiro, fornecedores. Nos fins de semana e nas férias escolares. Ela corta, pinta, escova. Eu organizo, controlo, calculo. O salão faturou R$ 14.000 no último mês. Tá crescendo. A gente contratou uma manicure. Tá pensando em ampliar para depilação. 2 ex-esposas do mesmo homem. Sócias, amigas, parceiras de negócio. Se alguém me contasse essa história 1 ano atrás, eu riria na cara da pessoa. As crianças se veem todo domingo, sem falta, no Parque das Águas, ou na casa da Silvana, ou na minha. Rodízio, mas dessa vez um rodízio saudável, sem mentira, sem logística de bígamo,
5 irmãos que agora sabem que são irmãos. O Lucas e o Mateus são inseparáveis. Jogam bola toda semana. Torcem pro mesmo time. Brigam pelo controle do videogame. Se chamam de mano e se mandam um áudio de 3 minutos contando a fofoca da escola. A Isabela e a Manuela dividem roupa, esmalte e segredos que eu só descubro quando a Silvana me manda print da conversa delas no WhatsApp. O Arthur chama todo mundo de meus manos. Todos, inclusive eu. Tia Mônica, meus manos. O menino de 5, agora 6, anos que transformou uma tragédia de adulto numa festa de família de criança. Meu pai, seu Valdir, custou a entender. Normal. O homem tem 68 anos, trabalhou a vida inteira como eletricista. Tirou o FGTS para pagar o buffet de um casamento que foi anulado. Ele tinha todo o direito de não entender. Num domingo, quando eu trouxe a Silvana e as crianças para almoçar na casa da minha mãe, ele me puxou para o canto da cozinha. O cheiro de feijão no fogão, o barulho das crianças na sala, a Silvana ajudando Dona Teresa a montar a mesa. Filha, você virou amiga da outra mulher do Roberto? A voz baixa, confusa, as sobrancelhas grossas franzidas. Pai, ela não é a outra mulher. Ela é a primeira. Eu que sou a outra. Silêncio. Ele coçou a cabeça. Olhou pela porta da cozinha para a sala, onde o Mateus e o Lucas disputavam quem montava o Lego mais rápido. E vocês são... amigas? Somos. Isso é estranho, filha. É, pai, é muito estranho. Mas é a coisa mais bonita que saiu da coisa mais feia que já aconteceu comigo. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois suspirou. Tá bom. Se você tá bem, eu tô bem. Minha mãe, Dona Teresa, por outro lado, ama a Silvana. Adotou, incorporou, absorveu. Quando elas se encontram, o que acontece quase todo domingo, Dona Teresa leva bolo de fubá. A Silvana leva pão de queijo caseiro que ela aprendeu a fazer com a mãe mineira. Sentam na cozinha da minha mãe. Tomam café coado. Falam da vida, dos filhos, do preço do tomate. E, inevitavelmente, em algum momento, começam a falar do Roberto. E riem. Riem alto. Riem daquele jeito que é quase choro, mas que escolheu ser riso. Aquela mulher é forte, Mônica. Minha mãe me disse uma vez, enquanto a Silvana estava no banheiro. Igual você. Eu sorri. Porque era verdade. As duas éramos fortes. As duas passamos pelo mesmo inferno e saímos do outro lado. Não inteiras. Ninguém sai inteiro de uma coisa dessas. Mas de pé. Andando, reconstruindo. O Roberto tentou voltar. Uma vez, em dezembro. Véspera de Natal. O primeiro Natal em 10 anos que eu ia passar com meus filhos sem a desculpa de Itapetininga. Eu estava na cozinha temperando o Chester, dessa vez com alegria, não com resignação, quando a campainha tocou. Abri a porta. Ele estava ali, magro, muito mais magro do que na última vez que eu vi. A barriga de churrasco tinha ido embora junto com o dinheiro. Barba por fazer. Não o bigode aparado de sempre, mas uma barba rala e desleixada de quem desistiu de se cuidar. Sem a corrente de ouro no pescoço. Sem a Fiat Toro na rua. Camisa polo velha, jeans surrado, chinelo. O homem que foi 2 homens agora era menos que 1. Mônica, eu errei. A voz saiu quebrada, rouca, os olhos vermelhos. Me dá outra chance. Eu olhei para ele. Por um longo tempo. Olhei para o rosto que eu amei por 10 anos. Pro bigode que eu achava charmoso. Pros olhos castanhos que me conquistaram na barraca de quentão. Pro homem que foi 2 homens. Que dormiu em 2 camas. Que disse eu te amo em 2 endereços diferentes. Que inventou viagens para cidades que nunca visitou. Que teve 5 filhos e escondeu metade de cada lado. Que tirou 700 mil reais da minha família para bancar outra. Que usou 2 nomes, 2 documentos, 2 alianças, 2 vidas. Que mentiu toda terça, toda quinta, todo sábado alternado, todo Natal, por uma década inteira. E eu não senti raiva, não senti ódio, não senti nem pena. Eu senti clareza. A clareza fria e luminosa de quem finalmente sabe exatamente quem é e o que vale. Roberto,
A voz saiu firme, calma, sem tremer. Ô, Ricardo, eu não sei mais qual é seu nome, mas eu sei qual é o meu. É Mônica, Mônica Ferreira da Costa, e a Mônica não te quer mais. Fechei a porta, devagar, sem bater, sem drama. O clique da fechadura foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na vida. Ele foi na Silvana depois. Eu soube porque ela me ligou 20 minutos depois, rindo. Foi aí também? A voz dela divertida, incrédula. Foi. Mandei embora. Abri a porta, olhei na cara dele e disse: Ricardo, a Mônica já te deu a resposta. A minha é igual. Tchau. E fechei. Idêntico. Emoji de caveira. O emoji que virou nosso símbolo. O emoji da morte da mentira. O emoji de duas mulheres que enterraram um fantasma e seguiram em frente. Meu nome é Mônica Ferreira da Costa. Tenho 36 anos. Sou professora, mãe, sócia de um salão de cabeleireira, amiga de uma mulher que deveria ser minha inimiga. E dona de uma história que eu nunca imaginei que seria minha. Eu era esposa do Roberto. A Silvana era esposa do Ricardo. Eles eram o mesmo homem. Um homem que construiu 2 casas, 2 famílias, 2 vidas. E que olhou nos olhos de 2 mulheres por mais de 10 anos e mentiu. Todos os dias, sem falhar, com a precisão de um relógio e a frieza de uma máquina. E nós 2, juntas, derrubamos tudo. Não com raiva, embora a raiva estivesse lá. Não com vingança, embora a tentação fosse enorme. Com um café na cozinha da Vila Raro, com um envelope pardo que custou R$ 3.500 em 3 vezes no cartão, com uma advogada de óculos vermelhos e um sorriso que cortava como navalha, com uma delegada que viu o caso e disse: esse é novo, e com a decisão mais difícil e mais importante da minha vida. Em vez de destruir a outra mulher, eu sentei com ela, tomei café, olhei nos olhos dela e disse a verdade. A verdade. Aquela coisa simples que o Roberto nunca conseguiu dar para nenhuma de nós 2. A verdade que custa nada e vale tudo. A verdade que, quando finalmente aparece, dói como um parto, mas que, como todo parto, traz vida depois da dor. Eu ganhei uma amiga. Meus filhos ganharam irmãos. A Manuela ganhou a Isabela. O Lucas ganhou o Mateus. O Arthur ganhou 5 manos. E eu, Mônica Ferreira da Costa, professora do 3º ano da Escola Municipal Machado de Assis, ganhei de volta a coisa mais importante que o Roberto me roubou em 10 anos de mentira. Eu mesma. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração, de verdade, porque contar essa história é difícil. Reviver cada detalhe, cada mentira, cada sinal que eu ignorei, é como andar descalça sobre vidro. Mas eu conto porque, em algum lugar, neste exato momento, tem uma mulher assistindo esse vídeo que está vivendo algo parecido, que desconfia, que sente, que sabe, lá no fundo, que alguma coisa não está certa, e que precisa ouvir de outra mulher que passou pelo mesmo, confia no seu instinto, investiga, descobre, enfrenta, porque a verdade dói, mas a mentira mata, devagar, todo dia, sem que a gente perceba. Então se inscreve no canal, aperta o botão de curtir, deixa seu comentário contando de que cidade você está assistindo e que horas são aí, porque eu leio cada comentário, cada um, e cada comentário é uma mulher me dizendo que eu não estou sozinha, que nenhuma de nós está sozinha. Que juntas, como eu e a Silvana, como vocês e eu, a gente é mais forte do que qualquer mentira. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal com mais relatos e histórias de esposas que decidiram que não iam mais ficar caladas. A gente se vê no próximo. E lembra, o melhor investimento da minha vida custou R$ 3.500 em 3 vezes no cartão. O seu pode custar só a coragem de abrir os olhos.